A inteligência infinita me orienta. Eu sou divinamente guiado. A fascinante jornada do Dr. Joseph Murphy. A jornada que levou Joseph Murphy ao triunfo e sucesso. Eu penso e ajo como uma pessoa próspera. Eu construo minhas próprias oportunidades. Eu atraio tudo com os meus sentimentos e emoções. Deus é a fonte de tudo o que existe. Foram com essas palavras que Joseph Murphy impregnou em seu subconsciente e as fez tornarem-se realidade. Aos 24 anos de idade, o jovem irlandês da cidadezinha do condado do Cork, na Irlanda, decidiu se despedir de sua família para descobrir novos horizontes em um país cheio de progressos e de prosperidades. Pensamentos de abundância produzem abundância. Pensamentos de carência produzem carência. Os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Quais são suas convicções? Quais são suas convicções? Quando o Dr. Joseph Murphy começou a perguntar para os seus ouvintes na Igreja da Ciência Divina, em Los Angeles, sobre seus problemas em suas vidas, ele começou a descrever as leis mentais baseados em acontecimentos na psicologia psicanalítica. Joseph Murphy seguiu esses acontecimentos até suas raízes, nas profundezas do subconsciente, e ao decifrá-lo, ele constatou que uma série de problemas na vida do homem está ligado nas projeções mentais criadas pelos pensamentos e estados de humor. Ele praticamente desvendou o funcionamento da lei do pensamento e constatou que o homem é como um radiotransmissor que se comunica com o poder cósmico do universo, e começou a focar somente no bem e nas maravilhas da vida através do poder da palavra. Existe um único modo de agir que nos permitirá crescer, conquistar e realizar. Temos de elevar nossos pensamentos. Você pode se transformar no que deseja ser. E que assim seja. Obrigado, Deus. Através da filosofia do novo pensamento, Joseph Murphy, ele mesmo, absorvia suas reprogramações mentais pela autossugestão. E muitas de suas percepções reveladoras eram mensagens decifradas que também eram transmitidas na Bíblia Sagrada. Eu nunca dei um passo para cima no mundo externo, que não fosse o resultado direto do meu reconhecimento de algum poder cósmico vindas de Deus. Eu nunca busquei a riqueza incansavelmente, eu simplesmente procurei conhecer a mim mesmo. Eu acreditei na sua grandeza e sua grandeza me tornou forte. Neguei que o homem fosse um verme rastejante do pó. Não coloco nenhuma limitação em seus poderes de progressão. Eu desprezo a palavra impossível aplicada ao seu poder de ser e fazer. Penso em sua vasta habilidade e a minha própria, com um sentimento jubiloso de alcançar o sucesso que reflete em seu interior. Eu posso e eu vou. Você pode e você vai. Revelações do Dr. Joseph Murphy. Podemos mudar o nosso ambiente e destino se mudarmos os nossos pensamentos e sentimentos. Pensemos sempre em coisas alegres. Tenhamos sempre pensamentos de bondade. Em um instante, a vida extraordinária e a psique de Joseph Murphy. Em 1978, com 80 anos de idade, Joseph Murphy, escritor prolífico no campo da autoajuda e espiritualidade,
autor irlandês e ministro do Novo Pensamento na Igreja da Ciência Divina. Com mais de 45 livros oficialmente publicados, entre eles, o mais inspirador, O Poder do Subconsciente. Em uma de suas viagens ao redor do mundo, a convite ilustre para ministrar suas palestras na Alemanha, ele foi agraciado com a gravação e documentação de suas palestras únicas. Este registro serviu para o povo alemão por décadas. Foi as únicas gravações em vídeo do Joseph Murphy registradas para um programa de televisão na Alemanha. To thousands of people in Germany, because it always seeks to heal. Denn das Unterbewusstsein sucht immer zu heilen. The symbols are always lifeward and Godward. Ele dizia: você pode estar bem e continuar bem, e assim conduzir e controlar sua vida de modo a viver com uma sensação maravilhosa e vitoriosa de saúde e vitalidade. Homens e mulheres estão gradualmente despertando para o fato de que a sua condição física é determinada em grande parte por suas emoções. Sua vida emocional é regulada pela sua maneira de pensar o dia inteiro. No ano passado, durante uma visita às Bermudas, conheci um homem no saguão do hotel que me disse ter mais de 90 anos. Achei-o vigoroso, cheio de energia, interesse e entusiasmo. Seu rosto resplandecia de alegria e contentamento. Perguntei-lhe como, tendo mais de 90 anos, podia se sentir tão cheio de vida, ativo e vigoroso. O homem respondeu: é muito simples. Simplesmente recuso-me a ficar muito tenso ou preocupado. Estou repleto de boa vontade para com todos, não guardo rancores, perdoei a mim e aos outros. Vivo em Deus e Deus vive em mim. Todo dia ao me levantar, durante 15 minutos, afirmo que Deus derrama sua energia, poder, força, alegria, amor e beleza em cada célula do meu corpo, rejuvenescendo-me e renovando todo o meu ser. Entrego-me a Ele, e o poder divino percorre as minhas veias e a minha alma. Esse homem nunca ficou doente em sua vida, não fazia nenhuma dieta especial e comia de tudo que lhe fosse servido no batel. Disse que quando um homem come seu alimento com prazer e gratidão, a inteligência criativa dentro do homem transforma a comida em energia vital e beleza da pele. A opinião desse homem fez-me recordar uma passagem das Escrituras. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, elevar-se-ão nos ares com asas como as águias, correrão e não se sentirão cansados, e caminharão sem desfalecer. A palavra esperar significa parar de fazer a mente girar, relaxar, acalmar-se e se sintonizar em Deus. Sincronize sua mente com o rio de paz, vida e amor de Deus e mova-se no mesmo ritmo divino. Somente ao nos convencermos de que temos ligação com a força infinita de Deus, poderemos extrair a força de Deus e suas riquezas divinas. Ele descobriu, em áreas reprimidas da mente, a causa do fracasso e frustrações, e como alterar seus estados mentais, com alinhamentos das mentes conscientes e subconsciente para obter a cura através da energia mentativa direcionada e alcançar vitalidade e sucesso nos negócios. E introduziu uma nova maneira de pensar na vida das pessoas sobre o sucesso e de desfrutar de boa saúde. Ele tinha a reputação de ser uma pessoa culta, limpa, agraciado e de bom caráter espiritual. Ele mesmo tinha seus sonhos e as colocou em prática pela lei do pensamento, obtendo êxito total em suas idealizações. Ele tinha um desejo inconsciente de publicar seus livros em todos os países, de se tornar um autor mundial. Os fascinantes livros escritos por Joseph Murphy começaram a inspirar e mudar a energia e as vibrações das pessoas de todo o mundo. Os editoriais de quase todos os países se ofereciam para traduzir e publicar seus livros reveladores sobre a energia e os poderes escondidos no subconsciente de cada pessoa. E o Brasil foi um destes países que se dispuseram a traduzir para o idioma português do Brasil. E este é um dos livros do Dr. Joseph Murphy mais antigo que se tem registros. Do ano de 1956, com folhas envelhecidas pelo tempo e guardado com os cuidados de Antonielli Salles, na capital de Goiânia. Um estudante prolífico dos livros do Dr. Joseph Murphy. Joseph Murphy nasceu no dia 20 de maio de 1898.
na cidade de Ballydehob, cidadezinha no condado de Cork, na Irlanda. Seu pai, Dennis Murphy, era diácono e professor da Escola Nacional da Irlanda, uma instituição jesuíta. Sua mãe, Ellen, cujo nome de solteira era Connelly, era dona de casa e mais tarde deu à luz outro filho, John, e uma filha, Catherine. Joseph Dennis Murphy foi criado numa casa de educação católica. Seu pai era muito devoto e, na verdade, era um dos poucos professores laicos que dava aula para os seminaristas jesuítas. Ele tinha um amplo conhecimento geral e desenvolveu em seu filho o desejo de estudar e aprender. A Irlanda, naquela época, passava por uma de suas muitas depressões econômicas e várias famílias passavam fome. Embora seu pai, Dennis Murphy, tivesse um emprego fixo, sua renda mal dava para sustentar a família. O jovem Joseph Murphy estava matriculado na Escola Nacional e era um aluno brilhante. Ele foi estimulado a estudar para o sacerdócio e foi aceito como seminarista jesuíta. No entanto, quando chegou ao final da adolescência, começou a questionar a ortodoxia católica dos jesuítas, pois para ele não fazia sentido todos esses conjuntos de crenças expostas pelos questionamentos, se retirou do seminário. Como seu objetivo era explorar novas ideias e ganhar novas experiências, na Irlanda isso parecia irreal, tudo que não parecesse com a cultura da cidade à procura de novos ideais. Joseph Murphy, no início de sua fase adulta, teve uma experiência com oração de cura que o levou a deixar os jesuítas, porque para ele não fazia mais sentido. Se despediu da família para buscar novos horizontes em um país que praticamente era o sonho de todo jovem. Estados Unidos da América. Em um navio para a América, embarcou sozinho em 1922, com 24 anos. Não muito distante dessa mesma época, 10 anos antes aconteceu o evento trágico histórico, 14 de abril de 1912. O RMS Titanic irlandês colide com um iceberg em sua viagem inaugural, tornando-se assim o navio mais famoso do mundo por sua trágica história, dando início a uma história marcante, abalando todo o país da Irlanda. Faltando pouco de um mês para completar 24 anos, e com frio na barriga por fazer uma viagem internacional nos mares gelados, seguindo a mesma rota por onde o navio RMS Titanic passou, intimidado pelo medo que assombrou na infância, ele fez a sua oração e seguiu sua viagem mesmo que intimidado. Chegou ao centro de imigração da Ellis Irlanda com apenas $5 no bolso. Ele viajou como passageiro de terceira classe a bordo do RMS Cedric, navegando de Liverpool, na Inglaterra, para o porto de Nova York. No manifesto de passageiros do navio, Joseph Murphy não tinha nenhuma ocupação profissional. E em seu check-in, marcou sua ocupação listado como químico, o termo britânico para farmacêutico. Sua chegada a Nova York, uma cidade imensamente grande, seu primeiro projeto era encontrar um lugar para viver. Em poucos dias, e sem lugar para ficar, teve sorte de achar uma casa de cômodos onde acabou dividindo um quarto com um farmacêutico que trabalhava em uma farmácia local. Foi aí que a primeira coincidência surgiu. No navio RMS Cedric, ele constou em seu check-in que sua ocupação profissional era farmacêutico. E logo, seu novo colega que passou a dividir moradia era um ajudante farmacêutico. Muita coincidência. Suas palavras proferidas tiveram poder de se manifestarem. O conhecimento de inglês de Joseph Murphy era mínimo, seu idioma era gaélico do país da Irlanda. Então, como a maior parte dos imigrantes irlandeses, Joseph Murphy trabalhou como diarista e ajudante, ganhando o suficiente para pagar o aluguel e a alimentação. Em Nova York, na busca pelos seus ideais, não demorou muito tempo, ele começou a frequentar a Igreja do Cristo que Cura, parte da Igreja da Ciência Divina do Novo Pensamento, onde Emmett Fox se tornou ministro em 1931. Joseph Murphy estava cada vez mais fascinado pela metafísica, ensinados pelo movimento do Novo Pensamento. Ele e seu amigo, que dividia moradia, tornaram-se grandes companheiros. Quando surgiu uma vaga na farmácia em que seu amigo trabalhava, ele foi contratado como assistente do farmacêutico. Inscreveu-se imediatamente numa escola para estudar farmácia nos próximos anos, se formando em química. Joseph Murphy foi de muita serventia para aquele farmacêutico que o contratou. Com sua mente alerta e seu desejo de aprender,
Não levou muito tempo para que Joseph Murphy passasse nas provas de qualificação e se tornar farmacêutico habilitado. Ganhava agora o suficiente para pagar o aluguel de seu próprio apartamento. Vivendo uma vida estabilizada em Nova York, após alguns anos, comprou a farmácia daquele farmacêutico que o contratou. Ele mesmo varria a fachada de sua farmácia e era adorável e amável com os moradores que ali residiam e trabalhavam. E nos anos seguintes teve um negócio de sucesso. Joseph Murphy se tornou um farmacêutico requisitado em Nova York. Joseph Murphy tinha uma mentalidade de médico. Era muito amável e adorada pela clientela, passando a ser chamado de Dr. Joseph Murphy. Aquele farmacêutico era um verdadeiro médico para aqueles que ali residiam e trabalhavam. Yes. 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial na Europa. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Joseph Murphy se alistou no exército e foi designado para trabalhar como farmacêutico na unidade médica da 88ª Divisão de Infantaria Militar dos Estados Unidos. Naquela época, com muitas mortes e um aglomerado de soldados feridos, o farmacêutico Joseph Murphy, sobrecarregado pelas cenas da guerra que vivenciou, renovou seu interesse pela religião da ciência divina e começou a ler bastante sobre várias crenças espirituais. Início da década de 40, após sua dispensa do exército, decidiu não retornar à carreira farmacêutica, pelas imagens mentais de um clima de guerra e momentos sombrios que o assombravam distraidamente. Vendendo sua farmácia local, decidiu que precisava viajar para se dedicar em seus estudos, fazendo cursos em várias universidades, tanto nos Estados Unidos e em outros países. Por causa de seus estudos, Joseph Murphy foi atraído pelas várias religiões asiáticas e seguiu para a Índia a fim de aprendê-las a fundo. Na Índia passou muito tempo com os sábios indianos aprendendo a filosofia hindu, onde se tornou PhD pela Universidade da Índia. Na Índia, embora estudasse com alguns dos professores mais inteligentes e de maior visão, Joseph Murphy foi influenciado pelo autor indiano, Dr. Thomas Troward, famoso jurista, além de filósofo, médico e professor, falecido em 1916. Vivendo na Índia, Joseph Murphy teve o autor Thomas Troward como seu mentor e guia intelectual do novo pensamento, pois ele tinha uma forte paixão em decifrar as interpretações bíblicas, inspirado pelo poder pessoal oculto de Thomas Troward. Joseph Murphy, inspirado pela intelectualidade oculta de Thomas Troward, aprendeu sua filosofia, teologia e direito. Com o resultado de sua inteligência, Joseph Murphy foi apresentado para o misticismo e especialmente a maçonaria indiana, onde Joseph Murphy foi de grande interesse para a loja maçônica indiana. Joseph Murphy, com o seu vasto conhecimento sobre a vida, tornou-se um membro ativo da maçonaria, desenvolvendo mais ainda suas disciplinas e elevando seu caráter sobre as verdades da vida e seus princípios. Ao longo dos anos, ascendeu na hierarquia maçônica até o 32º grau do rito escocês. Durante essa época, Joseph Murphy já possuía 4 livros publicados, sendo eles É Isso, a Arte da Demonstração Metafísica. O segundo, Rodas da Verdade. O terceiro, A Resposta Perfeita. E o quarto, Domínio Supremo do Medo. Perto de se tornar um líder supremo na hierarquia maçônica, revelou o seu desejo de regressar para os Estados Unidos com um novo propósito para o movimento do novo pensamento. Não há informações ou evidências confiáveis no histórico do Dr. Joseph Murphy sobre sua escala de ordem maçônica publicamente. Meados da década de 40, regressando para os Estados Unidos em Los Angeles, Joseph Murphy novamente já era um membro ativo da Igreja da Ciência Divina, sendo acompanhado pelo fundador Ernest Holmes em 1946. Joseph Murphy foi ordenado para ensinar e palestrar em Rochester, Nova York, e mais tarde no Instituto de Ciências Religiosas em Los Angeles, galgando seu vasto conhecimento e amor para o público e se tornar ministro à frente do novo pensamento. Lançando seu primeiro livro em Los Angeles como sua 5ª obra, São João Fala.
datado em 1948. Uma reunião com o presidente da Associação da Ciência Divina, Erwin Gregg, levou-o a ser reordenado na Ciência Divina e ele se tornou o ministro da Igreja da Ciência Divina de Los Angeles em 1949, onde ele construiu em uma das maiores congregações do novo pensamento no país. No próximo episódio da jornada que levou Joseph Murphy ao sucesso, você verá como usar os poderes mentais da mente subconsciente e como o Dr. Joseph Murphy mudou a vida de muitas pessoas. Não perca o próximo episódio. Até lá!